Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler mais uma parte da Lei Complementar número 840, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. Vamos continuar a leitura a partir do título 4 dos Direitos. Capítulo 1 do Sistema Remuneratório. Seção 1 dos Conceitos Gerais. Artigo 66. A retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal. Parágrafo 1º. O valor diário da remuneração ou subsídio obtém-se dividindo-se o valor da retribuição pecuniária mensal por 30. Parágrafo 2º. O valor horário da remuneração ou subsídio obtém-se dividindo-se a retribuição pecuniária mensal pelo quíntuplo da carga horária semanal. Parágrafo 3º. Na retribuição pecuniária mensal de que tratam os parágrafos 1º e 2º, não se inclui, inciso 1, as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. Inciso 2. Os acréscimos de que trata o artigo 67, incisos 1 a 7. Artigo 67. O subsídio é constituído de parcela única e a ele pode ser acrescido exclusivamente. Inciso 1. O 13º salário. 2. O adicional de férias. 3. O auxílio natalidade. 4. O abono de permanência. 5. O adicional por serviço extraordinário. 6. O adicional noturno. 7. As vantagens de caráter indenizatório. 8. A remuneração ou subsídio. A linha A. Pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança de que trata o artigo 77. B. Decorrente de substituições. Artigo 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende, inciso 1, os vencimentos que se compõem, a linha A, do vencimento básico, B, das vantagens permanentes relativas ao cargo. 2. As vantagens relativas às peculiaridades de trabalho. 3. As vantagens pessoais. 4. As vantagens de natureza periódica ou eventual. 5. As vantagens de caráter indenizatório. Artigo 69. Os vencimentos ou subsídio são irredutíveis. Artigo 70. A remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos os cargos preenchidos por mandato eletivo e os proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podem exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º. O valor do teto de remuneração ou subsídio deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal pelo Poder Executivo, sempre que se alterar o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Excluem-se do valor do teto de remuneração o 13º salário, o adiantamento de férias, o adicional de férias, o auxílio natalidade, o auxílio pré-escolar e as vantagens de caráter indenizatório. Seção 2. Do vencimento básico e do subsídio. Artigo 71. O vencimento básico é fixado por padrão na tabela de remuneração da carreira. Artigo 72. Na fixação do subsídio ou dos padrões do vencimento básico e das demais parcelas do sistema remuneratório devem ser observados. Inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componente de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Artigo 73. O subsídio ou vencimento básico inicial da carreira não pode ser inferior ao salário mínimo. Parágrafo 1º. O valor do subsídio ou do vencimento básico deve ser complementado sempre que ficar abaixo do salário mínimo. Seção 3. Das vantagens. Artigo 74. Além do vencimento básico, podem ser pagas ao servidor, como vantagens, as seguintes parcelas remuneratórias. Inciso 1.
Gratificações. 2. Adicionais. 3. Abonos. 4. Indenizações. Parágrafo 1º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento nos casos e nas condições indicados em lei. Parágrafo 2º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provimento para qualquer efeito. Artigo 75. As vantagens pecuniárias não são computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior. Seção 4. Das vantagens permanentes relativas ao cargo. Artigo 76. As vantagens permanentes relativas ao cargo, criadas por lei, compreendem as gratificações e os adicionais vinculados aos cargos de carreira ou ao seu exercício. Seção 5. Das vantagens relativas às peculiaridades de trabalho. Subseção 1. Da gratificação de função de confiança e dos vencimentos de cargo em comissão. Artigo 77. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o servidor faz jus, inciso 1, ao valor integral da função de confiança para a qual foi designado. 2. A 80% dos vencimentos ou subsídio do cargo em comissão por ele exercido, salvo disposição legal em contrário. Parágrafo 1º. As férias, o adicional de férias e o 13º salário são pagos proporcionalmente aos meses de efetivo exercício do servidor efetivo no cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo 2º. O servidor efetivo pode optar pelo valor integral do cargo em comissão, hipótese em que não pode perceber o subsídio ou a remuneração do cargo efetivo. Artigo 78. O disposto no artigo 77 aplica-se ao servidor ou empregado requisitado de qualquer órgão ou entidade dos poderes do Distrito Federal, da União, de Estado ou município. Subseção 2. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Artigo 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus adicional de insalubridade ou de periculosidade. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tende a optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 80. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Artigo 81. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 82. Os locais de trabalho e servidores que operem com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere esse artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Artigo 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes incidentes sobre o vencimento básico. Inciso 1, 5, 10 ou 20% no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente. Inciso 2, 10% no caso de periculosidade, salvo no caso da carreira de execução penal, disciplinada pela Lei nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, que é de 20%. Parágrafo 1º. O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos percentuais de 5, 10 ou 20% na forma do regulamento. Parágrafo 2º. Gratificação por trabalhos com raio-x ou substâncias radioativas é concedida no percentual de 10%.
Parágrafo 3º. Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias declaradas pelo poder público, aplica-se o grau máximo de insalubridade. Parágrafo 4º. Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços essenciais pelo tempo que perdurar a pandemia. Parágrafo 5º. Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Público do Distrito Federal. Parágrafo 6º. O grau máximo de insalubridade é concedido aos servidores da saúde que atuam diretamente na prevenção e no combate de epidemias e doenças contagiosas, durante períodos de declaração de emergência em saúde pública no Distrito Federal. Parágrafo 7º. Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Atividades de Defesa do Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, PROCON-DF, que atuam com serviços essenciais voltados à prevenção e combate à pandemia do Covid-19, enquanto perdurar o estado de calamidade pública instituído por meio do Decreto Legislativo nº 2.284 de 2020. Parágrafo 8º. Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN, DF, que atuam em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Público do Distrito Federal. Subseção 3. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 84. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação ao valor da remuneração ou subsídio na hora normal de trabalho. Subseção 4. Do adicional noturno. Artigo 85. O serviço noturno a que se refere o artigo 59 é remunerado com acréscimo de 25% sobre o valor da remuneração ou subsídio na hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário. Seção 6. Das vantagens pessoais. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 86. Consideram-se pessoais as parcelas da remuneração que dependam da situação individual de cada servidor perante a administração pública. Artigo 86. As vantagens pessoais, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração. Subseção 2. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 88. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo exercício. Parágrafo único. O adicional de tempo de serviço é devido a partir do mês em que o servidor completar o ano em. Subseção 3. Do adicional de qualificação. Artigo 89. O adicional de qualificação instituído por lei específica destina-se a remunerar a melhoria da capacitação para o exercício do cargo efetivo. Parágrafo único. Os conteúdos dos cursos de qualificação devem guardar pertinência com as atribuições do cargo efetivo ou da unidade de lotação de exercício. Subseção 4. Das vantagens pessoais nominalmente identificáveis. Artigo 90. As vantagens pessoais nominalmente identificáveis são definidas em lei ou reconhecidas em decisão judicial. Parágrafo único, vetado. Seção 7. Das vantagens periódicas. Subseção 1. Do adicional de férias. Artigo 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Parágrafo 1º. No caso do servidor efetivo exercer função de confiança ou cargo em comissão, a respectiva vantagem é considerada no cálculo do adicional de que trata esse artigo, observada a proporcionalidade de que trata o artigo 121, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário.
Parágrafo 3º. A base para o cálculo do adicional de férias não pode ser superior ao teto de remuneração ou subsídio, salvo em relação ao bônus pecuniário. Subseção 2. Do 13º salário. Artigo 92. O 13º salário, observado o disposto no artigo 66, parágrafo 3º, corresponde à retribuição pecuniária do mês em que é devido, à razão de 1/12 por mês de exercício nos 12 meses anteriores. Parágrafo 1º. A fração superior a 14 dias é considerada como mês integral. Parágrafo 2º. O 13º salário é devido sobre a parcela da retribuição pecuniária percebida por servidor efetivo pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão, observada a proporcionalidade de que trata esse artigo e o artigo 121, parágrafo 1º. Artigo 93. O 13º salário é pago. Inciso 1. No mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou município. Inciso 2. Até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, para os servidores não contemplados no inciso 1. Parágrafo 1º. No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como 13º salário e a remuneração devida neste mês. Parágrafo 2º. O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo podem alterar a data de pagamento do 13º salário desde que ele seja efetivado até o dia 20 de dezembro de cada ano. Artigo 94. O servidor demitido, exonerado ou que entre em licença sem remuneração é devido o 13º salário proporcionalmente aos meses de exercício, calculado sobre o subsídio à remuneração do mês em que ocorrer o evento. Parágrafo único. Se o servidor reassumir o cargo, o 13º salário deve ser pago proporcionalmente aos meses de exercício após a reassunção. Artigo 95. O 13º salário não pode, inciso 1, ser considerado para cálculo de qualquer outra vantagem. 2. Ser superior ao valor do teto de remuneração a que o servidor esteja submetido. Seção 8. Das vantagens eventuais. Subseção 1. Do auxílio natalidade. Artigo 96. O auxílio natalidade é devido ao servidor efetivo por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento básico do serviço público distrital, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor deve ser acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio natalidade deve ser pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora pública distrital. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se a situações de adoção. Subseção 2. Do auxílio funeral. Artigo 97. O auxílio funeral é devido à família do servidor efetivo falecido em atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês de remuneração, subsídio ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio funeral é pago somente em razão do cargo de maior remuneração ou subsídio. Parágrafo 2º. O auxílio funeral deve ser pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Parágrafo 3º. No caso de servidor aposentado, o auxílio funeral é pago pelo regime próprio de previdência social, mediante ressarcimento dos valores pelo Tesouro do Distrito Federal. Artigo 98. O terceiro que custear o funeral tem direito de ser indenizado, não podendo a indenização superar o valor de um mês da remuneração, subsídio ou provento. Artigo 99. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correm à conta dos recursos do Distrito Federal, da autarquia ou da fundação pública. Seção 3. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 100. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor estável que, em caráter eventual,
Inciso 1. Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regulamentar, instituído nos poderes executivo ou legislativo. 2. Participar de banca examinadora ou de comissão de concurso para: a linha A, exames orais; B, análise de currículo; C, correção de provas discursivas; D, elaboração de questões de prova; E, julgamento de recursos interpostos por candidatos. Inciso 3. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividade de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre suas atribuições permanentes. 4. Participar da aplicação de provas de concurso público, fiscalizá-la ou avaliá-la, bem como supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação para as atividades de que trata esse artigo são fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação deve ser calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. 2. O período de trabalho nas atividades de que trata esse artigo não pode exceder a 120 horas anuais, ou, quando devidamente justificado e previamente autorizado pela autoridade máxima do órgão, autarquia ou fundação, a 240 horas anuais. 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponde aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da tabela de remuneração ou subsídio do servidor. A linha A, 2/3 e 2/10%, em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2 do caput. B, 1/3 e 2/10%, em se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 4 do caput. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente pode ser paga se as atividades referidas nos incisos do caput forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo implicar compensação de horário quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do artigo 61, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora à remuneração do servidor para qualquer efeito e não pode ser utilizada como base para cálculo de qualquer outra vantagem, nem para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou das pensões. Seção 9. Das vantagens de caráter indenizatório. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: inciso 1. Diária e passagem para viagem. 2. Transporte. 3. Alimentação. 4. Creche ou escola. 5. Fardamento. 6. Conversão de férias ou de parte delas em pecúnia. 7. Abono permanência. 8. Créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença servidora em pecúnia. Artigo 102. Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, são estabelecidos em lei ou regulamento, observadas as disposições dos artigos seguintes. Artigo 103. O valor das indenizações não pode ser: inciso 1. Incorporado à remuneração ou a subsídio. 2. Computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para a Previdência Social, ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal. 3. Computado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Subseção 2. Da diária e da passagem. Artigo 104. O servidor que a serviço se afastar do Distrito Federal em caráter eventual ou transitório faz jus da passagem e diária para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. Parágrafo 1º. A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite. Parágrafo 2º. Nos casos em que o afastamento do Distrito Federal constituir exigência permanente do cargo, o servidor não faz jus à diária. Artigo 105. O servidor que receber diária ou passagem e não se afastar do Distrito Federal
por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 72 horas, contadas da data em que deveria ter viajado. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, tem de restituir, no prazo previsto deste artigo, as diárias recebidas em excesso. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 106. O servidor que realiza despesas com utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte na forma do regulamento. Subseção 4. Do auxílio transporte. Artigo 107. Ao servidor é devido auxílio transporte a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Parágrafo 1º. O auxílio transporte não pode ser computado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Parágrafo 2º. O auxílio transporte não é devido. Inciso 1. Quando o órgão, autarquia ou fundação proporcionar, por meios próprios ou por meio de terceiros contratados, o transporte do servidor para o trabalho e vice-versa. 2. Durante as férias, licenças, afastamentos ou ausências ao serviço, exceto nos casos de: a linha A, cessão do servidor para órgão da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, cujo ônus da remuneração recaia sobre o órgão cedente. B. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. C. Participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 3. Quando a despesa mensal com transporte coletivo foi igual ou inferior ao valor resultante da aplicação do percentual de que trata o artigo 108. 4. Cumulativamente, com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante, ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio, pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: a linha A, acumulação lícita de cargos públicos; B, servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que se esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal. Parágrafo 3º. É facultado ao servidor optar pela percepção do auxílio referente ao deslocamento. Inciso 1. Da repartição pública para outro local de trabalho ou vice-versa. 2. Do trabalho para instituição de ensino onde esteja regularmente matriculado ou vice-versa. Artigo 108. O valor mensal do auxílio-transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107, subtraído o montante de 6% incidentes exclusivamente sobre: inciso 1. Subsídio ao vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor. 2. Retribuição pecuniária de cargo e comissão quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo. Artigo 109. O pagamento do auxílio-transporte pecúnia ou em vale-transporte deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, salvo nas seguintes hipóteses, quando pode ser feito até o mês imediatamente subsequente. Inciso 1. Efetivo exercício do cargo em razão de primeira investidura ou reinício do exercício decorrente de licença ou afastamento previsto em lei. 2. Modificação no valor da tarifa do transporte coletivo no endereço residencial, no local de trabalho, no trajeto, no meio de transporte utilizado, quando passa a ser devida a complementação correspondente. 3. Mudança de exercício financeiro. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 119, parágrafo 2º, no caso de pagamento indevido do auxílio-transporte. Artigo 110. A concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração firmada pelo próprio servidor de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107. Parágrafo 1º. O servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio-transporte.
Parágrafo 2º. Sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal, presumem-se verdadeiras as informações constantes na declaração prestada pelo servidor. Subseção 5. Do auxílio alimentação. Artigo 111. É devido ao servidor, mensalmente, auxílio alimentação com valor fixado na forma da lei. Artigo 112. O auxílio alimentação sujeita-se aos seguintes critérios. Inciso 1. Pagamento é feito em pecúnia sem contrapartida. 2. Não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago em natura. 3. Depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. 5. Não é devido ao servidor em caso de: a linha A. Licença ou afastamento sem remuneração. B. Licença por motivo de doença e pessoa da família. C. Afastamento para estudo ou missão no exterior. D. Suspensão em virtude de pena disciplinar. E. Falta injustificada e não compensada. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 119, parágrafo 2º, ao caso de pagamento indevido do auxílio alimentação. Subseção 6. Do abono pecuniário. Artigo 103. A conversão de um terço das férias em abono pecuniário depende de autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Sobre o valor do abono pecuniário, incide o adicional de férias. Parágrafo 2º. A base para o cálculo do abono pecuniário não pode ser superior ao teto de remuneração ou subsídio. Subseção 7. Do abono de permanência. Artigo 114. O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Seção 10. Das disposições gerais. Artigo 115. Se não for feita a compensação de horário de que trata o artigo 63, o servidor perde: inciso 1. A remuneração ou subsídio dos dias em que faltar ao serviço sem motivo justificado. 2. A parcela da remuneração ou subsídio diário proporcional aos atrasos, ausências injustificadas e saídas antecipadas. Artigo 116. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação e folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. A soma das consignações de que trata o parágrafo 1º não pode exercer o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou provento, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nesta modalidade. Parágrafo 3º. A consignação e folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Artigo 117. O subsídio, a remuneração ou qualquer de suas parcelas tem natureza alimentar e não é objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Parágrafo único. O crédito em conta bancária não descaracteriza a natureza jurídica do subsídio ou remuneração. Artigo 118. A quitação da folha de pagamento é feita até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo único. No caso de erro desfavorável ao servidor no processamento da folha de pagamento, a quitação do débito deve ser feita no prazo de até 72 horas, contados da data de que trata esse artigo. Artigo 119. As reposições, indenizações e o erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento do prazo de até 10 dias, podendo a seu pedido ser descontadas da remuneração ou subsídio. Parágrafo 1º. O desconto deve ser feito, inciso 1, em parcela única,
se de valor igual ou inferior à 10ª parte da remuneração ou subsídio. 2. Em parcelas mensais iguais à 10ª parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela. Parágrafo 2º. No caso de erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única no prazo de 72 horas, contados da data em que o servidor foi comunicado. Artigo 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita o servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir a reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência. Artigo 121. Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, aos casos de dispensa da função de confiança ou exoneração de cargo e comissão, quando: inciso 1, seguida de nova dispensa ou nomeação. 2, se tratar de servidor efetivo. Hipótese em que faz jus à percepção dos créditos daí decorrentes, inclusive o 13º salário e as férias na proporção prevista nesta lei complementar. Parágrafo 2º. Nas hipóteses desse artigo, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. Parágrafo 3º. Sendo insuficientes os créditos, o débito não deduzido tem de ser quitado no prazo de 60 dias. Parágrafo 4º. O débito não quitado na forma dos parágrafos 2º e 3º devem ser descontados de qualquer valor que o devedor tenha ou venha a ter como crédito junto ao Distrito Federal, inclusive remuneração ou subsídio de qualquer cargo público, função de confiança, provento de aposentadoria ou pensão, observado o disposto no artigo 119. Parágrafo 5º. A não quitação do débito no prazo previsto implica sua inscrição na dívida ativa. Parágrafo 6º. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até 60 dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária observado o regulamento. Artigo 122. Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e dos procedimentos de que trata o artigo 121, o saldo remanescente deve ser: inciso 1, pago aos beneficiários da pensão e, na falta destes, aos sucessores judicialmente habilitados. 2, cobrado na forma da lei civil, se negativo. Artigo 123. O débito do servidor com erário ou crédito que vinha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve, inciso 1, ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal. 2, sofrer compensação de mora na forma da legislação vigente. Artigo 124. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Vamos parar a leitura por aqui hoje e no próximo vídeo a gente continua com a leitura da Lei Complementar número 840. Até lá!